Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco. Esse é o canal Cristão Atento, canal que traz para você a resposta que você procura, de um jeito que você entende. Eu queria aqui, de imediato, agradecer ao pessoal que nos ajuda, que colaboram conosco, né? Essas empresas que têm colaborado para que esse canal esteja no ar. Você colaborando com ele, colabora com a gente. Se você gosta do nosso canal, compartilhe, deixe o seu like no final do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque tudo isso faz com que o YouTube entenda a relevância, a importância do canal e passe a informação para outros que possam receber a mesma mensagem que você está recebendo. Então, mais uma vez, muito obrigado por isso. E hoje nós estamos aqui com o pastor Cristiano Breda, pastor da Igreja Batista Lagoinha de Campinas, né, pastor? Pastor é também professor universitário e dirigente do Seminário Teológico lá na igreja. Pastor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Viu? Nós ficamos imensamente felizes, tivemos aqui um probleminha técnico no início, obrigado pela sua paciência e eu sei que vai ser um momento bem legal. Pastor, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, obrigado por estar aqui e fazer parte desse projeto tão bacana, né? Que possa alcançar muitas pessoas. E a gente está feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo, do que a gente vê sobre igreja, sobre ministério, sobre educação, enfim, sobre o mundo do trabalho, né? É que hoje, infelizmente, há muita controvérsia do cristão, do crente no trabalho, né? O cara ou a mulher é crente na igreja e no trabalho, às vezes, ele dá uma pisada feia, né? Aí pergunta, lá ainda diz que é crente. E aí, infelizmente, toda profissão tem esse negócio de que alguém queima a profissão. Seja o médico, seja o advogado, né? Seja o pastor. E o cristão, por si só, às vezes está queimando o nome da igreja que ele frequenta e tirando a oportunidade de usar o testemunho dele para evangelizar e trazer outros para a igreja. Né, pastor? O que o senhor tem para nos falar aí, para a gente começar essa conversa a respeito, sei lá, se seria da conduta do cristão ou como o cristão deve ver o seu trabalho? Sabe que eu vejo que, acho que nos anos 70, 80, os anos 90, a gente dividia a vida, né? A vida espiritual da vida secular. Então parece que as pessoas viraram duas pessoas, né? Então eu tinha uma cara ali no meu trabalho e uma cara, uma conduta ali na igreja. Quando na verdade nós somos um ser único. E esse ser único deve refletir a glória de Deus em todos os lugares. Enfim, da mesma forma que a minha conduta dentro da igreja, dentro do templo ali, daquele espaço de culto, a minha conduta deve ser lá na empresa onde eu trabalho, com as pessoas que eu conheço, na rua onde eu moro, no condomínio, na escola. Então, eu acho que um pouco disso daí a culpa foi da igreja mesmo, Que criou uma cultura. que criou uma cultura assim, olha, agora a vida é espiritual, né? Então, a vida espiritual, quer dizer, começa dentro do culto formal, ali no domingo, geralmente, né? No Brasil, ainda no domingo à noite, ou na escola bíblica, para as igrejas que têm escola bíblica, para o jovem no sábado, então naquele horário ali, ele é um ser espiritual, quando na verdade nós somos seres espirituais, né? Aqueles que nasceram de novo, eles estão em Cristo. Então, uma nova criatura é. Então, acho que a gente precisa virar um pouquinho essa chave. Nós somos um ser só e a nossa conduta deve ser igual em todos os lugares, em todos os momentos. Pastor, eu me lembro quando eu me converti, foi lá no final dos anos 70, acho que 78, 78, 79. E aí eu era ainda uma criança, né? Mas quando você chegava na escola, por exemplo, naquela época eu não trabalhava assim para dizer que eu tenho um trabalho. Mas chegava na escola, aí tinha a educação física. Como usava roupas curtas, não sei se eu lembro o short, até dos Sim, meninos era curtinho, né? é. E aí falava assim, não vou fazer educação física, porque, você é crente, né? Você é crente. Então, até o mundo secular, às vezes, fazia uma diferenciação, né, do cristão como se ele fosse de outro mundo, mas não no sentido que a gente acredita ser hoje,
E realmente nós somos cidadãos do céu, somos de outro mundo, Sim. mas estamos nesse mundo. Mas, pelo menos naquela época eu via, as pessoas nos tratavam como se fosse, sei lá, alguém que não é desse planeta, fisicamente falando. É. Mas, quando você mencionava que era, então, não, eu não vou fazer porque você é crente, eu sou crente. Ah, então ele é crente, não faz. Acho que teve um tempo, e talvez tenha até hoje, né? Que o crente não pode, né? Então é o do não pode. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você se converteu lá no final dos anos 70, eu nos anos 90, 96, né? E já era adulto, eu tinha 21 anos, quase 22 anos. Eu trabalhava num banco, me converti em janeiro de 96, e nessa época era férias da faculdade, eu estava já na faculdade, era férias, e o banco me ensinou a andar com agenda, né? Até hoje eu tenho agenda de papel para poder fazer as minhas anotações. E aí a agenda, eu descia do ônibus com a agenda, os meus amigos falavam, "Ah, lá vem o crente, né? Enfim, lá vem o crentinho." Estava com a Bíblia. E eu nem estava com a Bíblia, eu estava com uma agenda de papel ali. E aí começa o não pode, né? Então você não pode porque você é crente, você não pode isso. Na verdade, nós podemos. É saber se convém ou não, né, pastor? Essa é a grande questão, né? E tem coisas, eu acho que na vida que não tem a ver com igreja, não tem a ver nem com assim, vai deixar Jesus chateado, nem não. Tem coisa que você fala que você não quer fazer por uma opinião sua, né? Então eu conheço muita gente que sei lá, que não bebe, mas não porque a igreja falou, porque Jesus falou, é porque ela tem uma conduta, né? Mas as pessoas o que gostam de rotular. Então o ser humano é isso, ele gosta de dar rótulo para todo mundo. A gente gosta disso, né? Na nossa época ainda tinha muito apelido, né? Então todo mundo tinha um apelidozinho ali. Então o ser crente também virou um rótulo, né? Virou um adesivo, né? Coloca lá nele, porque ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Ah, ele é o crente. Porque ele é o crente. Mas na verdade, eu acho que não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma conduta de escolha. Você escolhe fazer ou não escolhe fazer. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Aí você fala assim, pô, será que isso daqui vai desagradar a Deus? É melhor eu não fazer, é melhor eu deixar para lá. E algumas coisas não é nem desagradar, você já está dentro de você uma decisão de você não quer fazer, que você não vai fazer. Aliás, não é nosso assunto, mas eu tocou num assunto aí que me fez lembrar. Quando eu me converti, mesmo na igreja evangélica, tinha um problema muito grande, né? Que graças a Deus as igrejas estão aprendendo a tirar isso hoje, é que o Deus castiga. Então ele não faz, ele não faz porque é crente, se fizer, Deus castiga. Né? Até na igreja evangélica, naquela época, tinha esse negócio do Deus castigador. Né? Parece que não tinham entendido ainda que Deus é amor. Então, mas é aquilo lá, né? Voltar novamente. A igreja ela foi criando, paralelo à teologia, alguns costumes, e os costumes ficaram mais fortes do que a teologia, do que a palavra de Deus. E aí o costume é lei, né? Então, assim, nós não estamos mais debaixo da lei, né? Nós estamos na graça, mas o costume, o que é? É lei, ele não se aprisiona. Jesus, é engraçado, Jesus veio para nos deixar livre, mas o costume nos deixou preso. Então você não vai fazer isso porque a Bíblia diz, não, porque aqui não faz assim. Então as igrejas com medo de perder, com medo de dar liberdade, acaba restringindo. Isso acontece em todos os lugares, inclusive no mundo do trabalho. Principalmente no mundo do trabalho, principalmente, né? Principalmente no mundo do trabalho. Porque hoje a igreja por si só, graças até as mais conservadoras, já estão abrindo mão um pouquinho desse negócio, eu vou usar a palavra assim, de doutrina do homem, né? De criar regras excessivas. Ah, não pode porque aqui não pode. Nós também temos o seminário aqui, agora com essa pandemia a gente deu uma parada, mas eu sempre disse assim, olha, não importa qual é a congregação que você frequenta. Querendo ou não, lá existem regras. Então, se tá bom para você cumprir aquela regra, fica lá. Se não tá bom para você, conversa com seu pastor, pede a bênção, vai procurar onde você se encaixa. Eu vejo assim, que a liberdade nós temos em Jesus. Jesus nos faz livre. A libertinagem já é outra coisa. Sabe assim,
A libertinagem é o que eu quero fazer, o que para mim é bom, o que para minha carne satisfaz. Nosso pastor, Márcio Valadão, que enfim, está quase 50 anos no ministério, ele fala uma coisa, que a vida cristã, a igreja, é como se fosse um presente. Então, a embalagem do presente você pode mudar. Então, a parede está dessa cor, eu posso pintar de outra cor. Isso daí não deixa nem a gente melhor, nem pior, nem mais, nem menos. A embalagem você muda, mas a essência você não muda, que é a palavra de Deus. Então, a essência está ali. Não tem como você mudar. Algumas coisas a gente pode abrir mão, porque não tem nada a ver com a teologia, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o meu gosto. Agora, imagina se todo mundo na igreja for opinar que cor que nós vamos pintar essa parede. Cada um gosta de uma cor, vai acontecer lá um negócio meio maluco, né? Então, para existir ordem, precisa ter regra. Então, a gente, é claro, ou a gente cria uma regra, ou a gente coloca o quê? Para um administrador, para o presbitério, para o conselho, enfim, para alguém decidir essas coisas que são legais, que são importantes, mas não são as maiores, né? Até porque a maior já foi decidida, né? Está na palavra ali. E aí a gente segue o que a Bíblia diz como regra de fé. Só que as pessoas, o ser humano tem uma necessidade, né? Tem uma necessidade também de estar no controle, tem uma necessidade de ter regra, tem uma necessidade de seguir. E outras pessoas precisam de regra para que a sua vida, enfim, possa fluir também. Tem Porque isso. Porque sem regra eles se perdem todinho. É a tal da libertinagem, né? Aí vou fazer o que eu quero, o dia que eu quero, na hora que eu quero, forma que eu quero. Você já pensou, nós somos contratados assim? Não, aqui você faz o que você quer. Você faz do jeito que você quer. Na hora que você quer, no tempo na hora que você quer. No tempo. Até tem algumas empresas aí que dizem assim, você precisa fazer isso, isso e isso. Você tem o dia todo para fazer e você tem, sei lá, 4 horas obrigatórias de trabalho. Se você conseguir fazer nessas 4 horas, você pode ir embora. Sim. Se você não conseguir fazer nessa e fazer nas 4 final, também não tem problema, desde que você faça. Ou seja, mesmo onde tem liberdade, tem regra. É verdade. Né? É verdade. E é engraçado, eu sempre brinco assim, falo que a liberdade está num nome chamado Jesus, né? Jesus, ele é tudo, né? Então, ele é o centro ele é o eu sou. E a gente tem uma válvula de escape, eu tenho uma porta para sair dele, eu tenho uma porta. Agora, se eu quero sair dele, eu deixei de ter a liberdade que ele me disse que eu tenho, e aí eu começo a fazer do jeito que eu quero. E isso daí é um problema, né? Porque às vezes o ser humano, ele é assediado nos lugares, né? Ou quase sempre ele é assediado, né? Sempre vai ter alguém te assediando de alguma maneira, lá no trabalho, lá na rua, lá na escola, lá onde você está andando. E aí ele começa a enxergar o contrário, né, pastor? Ele começa a achar que na igreja ele está preso, que com Cristo ele está preso. Exatamente. Que agora ele não pode nada. Eu não sei quem disse para ele que ele não pode nada, ele não leu a Bíblia, mas ele acha que ele não pode nada. Então ele se sente preso e aí ele quer voltar para aquilo que é uma falsa liberdade, que na verdade é o que aprisiona. Exatamente. Né? É o que aprisiona. Porque o pecado nos deixa presos, né? O salário do pecado é a morte, né? E a morte é uma prisão eterna. Então, assim, quando a pessoa quer sair de Jesus, que Jesus nos deixa livre, ele é o caminho que nos faz andar em liberdade, que nos leva para o céu, e a pessoa começa a andar fora desse caminho, ela tem uma falsa liberdade aqui na Terra, mas eternamente ela vai ficar presa por uma condenação que ela mesma, enfim, de alguma maneira decidiu estar ali ou rejeitou a palavra que liberta, que transforma. E esse é o ser humano, né? É nessa dicotomia sempre de querer falar assim, né? O que está certo, o que está errado. Tem coisas na vida que não é nem cerca de certo e errado, né? A gente costuma dizer que tem coisas que é pecado, tem coisas que é erro. A gente erra. Eu peguei aqui e bati. Não queria bater, errei. Mas isso não é um pecado, né, que eu estou fazendo. Então a gente precisa separar bem as coisas, sabe? O que é pecado, sempre vai te prejudicar, desagrada a Deus, é contra a palavra, é contra a essência de Deus. E o erro a gente não quer cometer, né? Ou ficar cometendo esse erro. Então é mais ou menos por aí. E nós mudamos o assunto, né? Mas vai viajando, né? Mas é uma benção. Vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso assunto do cristão e o trabalho. Hoje até está mais, eu diria assim, talvez pesada a forma de falar, está mais em moda, né? Ser crente,
que agora virou status. É. Infelizmente, ser crente hoje, aliás, crente não, né? Porque parece que até essa palavra começou a ficar esquisita. Então, eu sou evangélico. E a gente não tem nada contra essa palavra, não é isso que nós estamos querendo dizer. É que as pessoas estão levando esse status para o seu lugar de trabalho e diz assim, eu sou evangélico. Porém, mesmo assumindo isso, a gente vê muitos aí que não estão cumprindo aquilo que Jesus espera de nós no trabalho, né? Eu lembro que o senhor mesmo colocou aqui como alguma coisa aqui, como um tópico, do crente ser sal e luz. E a gente, às vezes, entra no trabalho com status de evangélico, mas só leva a escuridão. Só leva o amargo. Não leva sal e luz. A nossa conduta não corresponde àquilo que nós dissemos que nós somos. Então, tem algumas coisas que acho que a gente precisa pontuar um pouquinho antes disso daí, né? O evangélico hoje, o gospel, ou sei lá o que, qualquer coisa do tipo assim, ele é uma moda, né? Então ele dá status, ele dá moda, ele me faz ser reconhecido até. E na igreja é um negócio muito bacana, né? Olha, você vai num lugar bacana, você vai num lugar que tem gente bonita, cheirosa, arrumada, né? Porque o crente vai lá e coloca a sua roupa, a melhor roupa para ir, enfim, do jeito que ele acha que tem que ir, que é legal. Você tem música bacana e ainda você tem uma palestra, né? Uma mensagem que pô, te coloca para cima. Às vezes te confronta, mas motiva. Te motiva. E aí o cara fala, então virou pop, né? Só que eu até costumo dizer isso e as pessoas não me levem a mal. Mas Jesus não é gospel, Jesus não é evangélico, Jesus não é pop, Jesus não tem nada a ver com isso, né? Eu brinco que Jesus nem cristão é, né? Porque se eu começar a falar que ele é isso aqui, eu estou colocando Jesus dentro de uma caixinha e tiro aqui tudo que ele é o eu sou, né? Nele tudo existe, subsiste, ele, enfim, ele fala e acontece, né? Então ele é eterno. Então a gente não pode começar a colocar Jesus assim dentro de uma caixinha. Agora, o que acontece com as pessoas que tem a questão da moda mesmo, que tem a questão do momento, ser evangélico, ser gospel, ser crente, sei lá o que, isso daí traz parece que traz um status momentâneo para ela, só que ela esquece que a vida cristã não está no ser evangélico. A vida cristã está em estar em Cristo, em ser de Cristo. E aí, quando a pessoa entende isso daí, ao que nela uma conversão que a gente fala, né? Se converteu. Quer dizer, uma mudança de rumo. E a mudança de rumo não restringe ao domingo, 2 horas no domingo, 4 horas no domingo. Seja de manhã ou seja à noite, né? Não restringe. A mudança é mudança de vida. Então, ser sal e luz lá no trabalho dela. Refletir o quê? A glória de Jesus lá no trabalho dela. Então, não importa o que a pessoa faz, não importa o que você estudou, qual é a sua profissão, o que você faz da vida. O que importa é que aquilo que você faz reflita a glória de Jesus. Aí eu sou advogado, reflete a glória de Jesus? Reflete. Está dentro da palavra? Você precisa mentir? Você precisa enganar? Aí sai fora disso. Aí eu sou professor, aí eu sou metalúrgico, aí eu sou... Enfim, não importa. Lá você tem que refletir a glória de Jesus. Acho que uns anos atrás, a gente meio que separou assim, né? Para o cara servir a Jesus, ele tem que ser pastor, missionário, sabe assim? Para fazer um seminário, ele tinha que ser... você tem um chamado específico? Que chamado que é esse específico, né? Eu até entendo que algumas pessoas têm um discernimento mesmo para aquilo. Mas eu não sei como foi com o pastor. Comigo foi uma necessidade. Deus não me apareceu lá, mandou um anjo forte, fala comigo, Cristiano, faz isso. Não, comigo eu vi uma necessidade. Eu estava envolvido, eu estava nos jovens, eu terminei a faculdade, eu casei, enfim, aí ia casar e eu falei, vou estudar a Bíblia, vou estudar. E vou estudar onde? Num seminário. E eu fui e estudei no seminário. E aí eu vi a necessidade do campo, né? A seara é grande, poucos são ceifeiros. E aí eu falei assim, tô aqui. Mas onde começava isso? Lá no meu trabalho. Sim. Tudo começou lá, né? Eu sendo sal e luz, lá. Vivendo Jesus, lá.
Então, hoje eu até coordeno o Seminário Teológico Carisma em Campinas, né? Tem mais de 20 anos tem o Seminário Teológico Carisma, começou em Belo Horizonte, uma lagoinha lá, que é a nossa central, nossa sede lá. Em Campinas está há 2 anos e meio. Mas o que a gente fala? Que a teologia é pública, a teologia é para todos. Todos deveriam fazer teologia. Todos deveriam aprender sobre a Bíblia. E quanto mais eu aprendo sobre a Bíblia, mais eu aprendo sobre Deus, mais eu aprendo sobre o que Jesus quer. E Jesus quer que eu seja o quê? Sal e luz. Onde? Todos os lugares. Aliás, um dos objetivos desse canal é levar o conhecimento. Sim. Tanto que eu costumo dizer que isso aqui não é um trabalho evangelístico. E glória a Deus se ele atingir outras pessoas, mas a ideia é falar para a igreja. É trazer esse conhecimento de uma forma simples. O que nós estamos falando aqui, me corrija se eu estiver errado, se nós estivermos num seminário teológico, ele seria falado da mesma forma. Sim, né? Tem que ser falado. Tem que estar lá para que o crente, para que o cristão saiba como se portar no trabalho, o que Deus espera dele lá. Então, a ideia é justamente essa, atingir o crente, o cristão, que ou por escolha ou por falta de opção, não tenha ido frequentar um seminário. Sim. Porque eu também sou do tempo em que, seminarista, o cara vai ser pastor. Exato. O cara é seminarista, está estudando lá. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, o meu chamado ao pastorado, por assim dizer, na verdade, começou, eu estava envolvido na igreja, né, no Ministério de Casais, estava envolvido com o diaconato, e foi justamente numa consagração do diaconato, o pastor leu um versículo, e sabe quando Deus fala assim, esse é para você? Então ele leu lá, quando Paulo disse a Timóteo, que aquele que almeja o episcopado, aquilo veio como uma flecha. Eu falei, esse negócio é para mim. Sim. Eu quero. Mas o meu pastor não tinha me dito que eu ia ser pastor, nem tinha me dito que eu tinha chamado para nada. Então, a hora que eu saí dali, eu falei assim, eu preciso aprender. Bom. Então eu fui me inscrever num curso de seminário do IFC, inclusive, não sei se o irmão conhece. Sim, conheço. E aí fiz o IFC por 4 anos. Depois fiz uma convalidação na Faculdade Unida de Vitória, né, por mais um ano. E ainda assim, não terminei o seminário e fui ser pastor. Não. Aliás, nem chegou a ser naquela igreja. Em determinado momento, Deus falou, acabou seu momento aqui. Agora eu estou te chamando para outro lugar. Né? E aí, que é onde o Senhor nos conheceu, a comunidade Cristã da Esperança, e eu vim para cá. E ainda também não vim para cá para ser pastor. Vim para cá. Sim. E daí as coisas aconteceram, mas foi assim, foi aquele negócio. Esse é para você. Então, tem coisas que é assim, né? Que você entende, Deus pode falar de N maneiras, Deus é Deus, né? A gente não pode limitar. Às vezes você entende uma necessidade. Eu sou professor universitário de minha profissão, vamos chamar assim, né? Aquilo que eu faço todas as semanas, estou lá na universidade ensinando o quê? Gestão. Então, eu sou formado em administração e aí eu vou ensinar gestão. Mas antes de ser um professor universitário, eu fui um professor de escola bíblica. Então, eu fui preparado lá atrás e eu não entendia muito bem isso. Eu fui bancário durante 6 anos, eu fui para a indústria farmacêutica, trabalhar na indústria farmacêutica, e eu não entendia isso, eu nunca tinha pensado em educação. E aí a educação surge na igreja, né? Uma necessidade de ensinar na igreja, e eu fui aprender primeiro para depois fazer isso. E aí fui para a universidade e entendo que o meu chamado pastoral ele tem a ver com isso, porque Deus me levou para isso. Né? Então, por isso, você está coordenando o seminário, por quê? Porque eu entendi isso. Eu fiz seminário batista, né? Então, um seminário lá fundamentalista, 4 anos, de segunda a sexta, bem puxado na época. Que lá no Taquaral? Não, lá o Taquaral é o Batista Independente, né? Fiz da Batista mesmo. Né? Tá. E aí, foi assim, 4 anos de estudo. Depois terminei e já estava na universidade, já estava ministrando aula nessa época. Enfim, fui me aprimorar na área da educação mesmo, né? Enfim,
fui estudar sobre educação, o que a gente poderia fazer, porque as coisas andam juntas, né? E aí o que me chama muita atenção na Bíblia é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Ensina, repreende, exorta, com longanimidade. Assim, então, ensina, puxa, a vida cristã, os ministérios também têm lá, né? Aqueles que foram chamados para ser mestre, para ensinar. E eu entendo que a relação pastoral, ela também tem a ver com relação de ensino, desse ensino-aprendizagem, né? Mas aí voltando para a vida profissional, a pessoa ela pensa que porque é só o pastor que tem que se guardar, ou que tem que viver uma vida santa. Mas isso daí vem muito ou do Antigo Testamento ou da Igreja Romana, né? Acerca do sacerdócio, ele é santo, mas a Bíblia não fala que ele é santo. E todos fomos santificados em Jesus, e nele nós somos santos, não porque somos e merecemos, mas porque a sua graça, o seu amor nos basta. E viver numa vida santa não é para o pastor ou para o, enfim, evangelista ou para o obreiro lá específico. Viver uma vida santa na minha profissão, no meu trabalho, é todos que estão em Cristo. É essencial, né? Todos. Até porque é o meu testemunho, Ed, é o que vai fazer a Exatamente. diferença. Porque o primeiro chamado que Deus nos dá, que já através de Jesus, é o ID, justamente para que nós façamos a diferença, que outros possam seguir o mesmo caminho. Ora, meu maior campo missionário é o trabalho. Nós vivemos mais tempo no espaço de trabalho do que dentro do nosso lar. Exatamente. Então é um campo missionário tremendo. Se eu não fizer uma diferença ali, onde que eu vou fazer? E é exatamente a palavrinha que você usou aí, pastor. Testemunho. Nós estamos aqui para testemunhar desse Cristo que tudo pode. Que pode libertar, que pode curar, que pode transformar, que pode salvar. Tudo pode, mas a gente precisa o quê? Testemunhar. Como que eu testemunho? Vivendo. Hoje, qualquer criança que a gente falar uma coisa, mas a gente faz ao contrário, a criança vai falar, mas você não faz isso. Exatamente. Ainda mais o adulto. Então, o que a gente... Acho que há um tempo que a igreja, que o cristão, que o crente, que o evangélico, enfim, não precisa mais ficar gritando, mas ele precisa viver. E viver onde? Lá na profissão dele, lá no trabalho dele, lá na rua onde ele mora. Assim, se eu bater no vizinho aqui, o que o vizinho vai falar de mim? O que ele vai falar de você? Ah, não, ele é uma pessoa legal, uma pessoa respeitosa. Ou eu só quando eu tô chegando lá no culto, né? Que eu me transformo. Que eu me transformo. Visto a capa. Eu lembro que tinha um livro muito simples, que era um livro para jovens, era Fique Esperto. Enfim, eu até acabei perdendo esse livro, não sei se eu emprestei para alguém. Eu falei assim, eram 10 ou 12 lições, sabe assim? Então, às vezes a pessoa tá indo para o culto, né, daquele jeito, tudo bagunçado, uma das lições lá, tudo bagunçado. Aí quando chega na rua da igreja, né, aí ele, não, calma aí, gente, né, dá fala para todo mundo acalmar dentro do carro, porque agora eles vão entrar no culto. Eu falo, não, cara, a minha vida é um culto, sempre. Né? Aquela história, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Acho que o que a gente precisa nesse mundo do trabalho é entender uma coisa. A vida não é feita de você ser pastor ou missionário, ou ser obreiro, ou sei lá o quê. A vida se resume em você ser cristão. Você ser crente. Você entender que Jesus é tudo. Sabe, Jesus não é uma opção. Jesus é tudo. É tudo que nós temos. E quando eu entendo que esse Jesus é tudo, a minha vida, independente de onde eu esteja, reflete a glória dele. Então, eu não nasci para ser pastor, ainda bem, porque senão todo mundo ia ser pastor, né? E se todo mundo é pastor, não tem ovelha. Então, o que acontece? Filho, você nasceu para quê? Você estudou para quê? Você gosta de fazer o quê? Você é pintor? Tá bom, vai ser o melhor pintor que reflete a glória de Jesus. Se é cozinheiro, vai ser o melhor cozinheiro que reflete a glória de Jesus. Com o quê? Palavrinha mágica que o pastor falou aí. Testemunho. Essa é a grande charada. Fazendo o que você faz bem e, vou usar um termo assim, dentro dos preceitos que Jesus ensinou e deixou ali para nós.
exatamente. Né, para que a gente possa fazer. Então não tem não, só o pastor que tem restrições, ou tem, sei lá, que ser bonitinho, tem que ficar. Não, todos nós, em Cristo, somos livres, mas em Cristo temos responsabilidades para poder refletir a glória dele, né? As pessoas têm que ver no cristão a mesma autoridade que ele vê no pastor. Né? Porque também o cristão é um homem da palavra, também o cristão, porque eu não posso refletir aquilo que eu não conheço. Então, se o pastor tem essa obrigação, não só como profissional da palavra, mas como um ser espiritual dentro da igreja, porque ele conhece, peraí, então a Bíblia é livre para todos nós, que nós devemos conhecer, para que todos tenhamos o conhecimento dela. O profeta já disse bem antes de Jesus vir que o povo de Deus perece porque ele falta conhecimento. Né? E é claro que nós não estamos falando só do conhecimento bíblico, mas este conhecimento bíblico é que vai fazer com que nós deixamos um testemunho agradável e correto. Né? Exatamente. Quando eu chego em Lagoinha, né, em Lagoinha, Campinas, meu pastor lá, um abraço lá, pastor David, a pastora Ellen Geraldi, eles já acreditavam naquilo que eu acreditava, que a teologia era para todo mundo. Então, falta conhecimento, a gente precisa buscar, né? Então, eu vou buscar o conhecimento. Mas você está fazendo um seminário porque você vai ser pastor ou missionário? Não. Eu vou para me capacitar, para melhorar, né? E à medida que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai entrando dentro de nós, que o Espírito Santo, que é Deus, vai falando com a gente vai sendo o quê? Um cristão melhor. Assim, um cristão mais parecido com Cristo, né? Por isso o cristão, a propósito, né? Por isso é pequeno Cristo, né? Nós somos pequeno Cristo aqui. E aí a gente se prepara para isso. Então, eu diria para todos que nos escutam e estão nos vendo aí, vai estudar, filho. Vai estudar, estuda. Não importa o seminário, vai lá e estuda. O senhor sabe que o senhor tocou num assunto bem delicado, né? No sentido assim, nós temos o seminário aqui, pelo menos tínhamos antes da pandemia, vamos voltar assim que as coisas realmente se estabilizarem. Mas o difícil é fazer com que o cristão, o crente, tenha o desejo e o empenho para fazer o seminário. Cara, nós já chegamos a ter, pastor, numa determinada turma, iniciar com 45 alunos. Quando chega no final do primeiro ano, isso porque a gente fazia um curso de 2 anos, e ainda era uma vez por semana. Aí quando chega no final do primeiro ano, você tem menos da metade desse pessoal ativo ainda. Então, um começou, eu fui fazer um curso de não sei o quê. Então, é claro, nós temos que dar o nosso testemunho no trabalho. Mas eu não dou aquilo que eu não tenho. Bom, é isso. Né? Eu não dou o que eu não tenho. E aí, eu vou fazer um curso porque esse curso vai me fazer ser promovido lá no trabalho. Mas por que tinha que ser no dia do seminário? Por que você não procurou um outro horário? Não, eu vou fazer uma hora extra e vai fazer no dia. Sempre tem uma muleta para fugir do compromisso, da responsabilidade de aprender mais a palavra de Deus. Então, você falou num ponto aqui super importante. Eu costumo dizer que nós somos uma vasilha, uma garrafinha, como essa garrafa de água aqui. Então, a garrafa está aqui, mas se não tiver água dentro... É só uma garrafa vazia. É só uma garrafa vazia. Não é uma garrafa de água, né? Não é uma garrafa de água, é uma garrafa. Então, assim, nós somos isso, uma garrafa. Aquilo que estamos cheios, nós vamos dar para o mundo. Nós vamos entregar para as outras pessoas. Mas só entrega quem tem. Agora, como eu sou professor, e aí tem dados da estatística da educação, né? Nós somos um país que quer mais diploma do que conhecimento. Esse é um problema. Então, se eu pudesse falar aquilo que eu falo para minha filha, assim, não se preocupe com a nota. Nota não resolve a vida da pessoa. Nota até pode fazer você passar de ano ali, mas isso não te define, não define o seu conhecimento. O que a gente precisa buscar é conhecer, é aprender. Aprendizado muda. E outra coisa, a gente precisa parar de dar desculpa. Nós somos expert nisso daí, em dar desculpa, em usar muleta. E nós não podemos fazer isso.
Então, um alerta para todos os crentes aí que estão nos ouvindo. Eu sou a época do crente, né? Ó, o cristão aí que está nos ouvindo. Eu também prefiro o crente. Um alerta. Estude, filho. Vai ler. Leia. Leia. Sabe que nós somos, acho que o país que mais tem produção de Bíblia no mundo. Nós somos um dos piores em estudo da Bíblia. Uau, isso é péssimo. Então, assim, nós não temos o hábito de leitura, isso é ruim demais. Nós temos 52 semanas no ano. Pô, dá para ler o quê? 52 livros. Né? Mas quando a gente pega estatística, né, tem o PISA, né, que enfim, vai fazer a leitura das notas e do aprendizado dos alunos do mundo inteiro, enfim, dos principais países. Nós estamos quase o último lá, né, nessa pesquisa. E isso daí é da escola, mas isso transfere também para a escola da palavra de Deus, né? Do seminário, ou da escola bíblica, ou de um curso que é oferecido. Então a gente precisa o quê? Estudar, precisa aprender. Aí para a gente poder o quê? Dar aquilo que a gente sabe, senão não vai dar coisa alguma. Isso vai refletir no mundo do trabalho também. Porque quando você tem, isso faz a diferença lá, né? Eu costumo dizer que prioridade é uma palavra que não tem plural, ela é singular. Você está dando prioridade em aprender aquilo naquele momento. Você fechou um curso de teologia com 2 anos? Pô, vai lá e estuda 2 anos. Vai até o final disso daí. Isso vai te capacitar, te ferramentar para que você possa ser um crente, um cristão melhor. E isso deve refletir lá no mundo do trabalho também. Quanto mais a palavra entra em mim, mais eu conheço de quem é Jesus, do que o Espírito Santo, eu tenho relacionamento, intimidade com ele, eu deixo de fazer a obra da carne, né? Enfim, eu deixo de fazer as coisas da carne. E essa dicotomia, essa briga, né? Enfim, o espírito milita contra a carne contra o espírito. E mais eu fico diferente daquilo que me vem, e essa é uma diferença boa, que mais as pessoas vão querer ser como eu sou. Exatamente, porque a pessoa vai falar assim, nossa, tem algo diferente em você. Esse diferente em você, o que é? A sua conduta, o que você pratica lá no seu mundo do trabalho, todos os dias. E aí você fala assim, é Jesus na minha vida. Eu estou me parecendo com o mestre, né? Estou me parecendo com ele, porque ele é a fonte de tudo. Mas para isso eu preciso o quê? Me encher dele. E é engraçado isso, né? Porque esse me encher depende mais de mim. Né? Me encher, sabe assim? Buscar o Espírito Santo, buscar a Deus, buscar a palavra. Você falou uma frase interessante, a gente vive mudando do assunto, né? Mas tudo bem. Você falou uma frase interessante, né? O me encher. E às vezes vamos na igreja, a gente fica assim, Espírito, me enche. Ah, mas ele está pronto, né? Agora o que a gente precisa... Exatamente, não que ele não vá nos encher, mas como é que eu estou como vasilha? Me enche. Se eu estou cheio de um monte de coiseira de mim mesmo, né? Que eu não consegui abrir mão, ele vai me encher onde eu não tenho espaço. Já tem um provérbio antigo, né, que fala assim, né, que xícara cheia não entra chá novo, né? Então, o que eu preciso? Esvaziar para entrar um novo chá, entrar um novo conteúdo aqui. E ficar... Mas voltando para o nosso trabalho. Trabalho é um negócio interessante para o crente. E até eu estava com um pastor aqui, e agora? Semana retrasada, eu acho. Pastor Tim. E ele é músico. Até conversamos um pouquinho a respeito do músico e o trabalho secular. Né? Como é que, na sua opinião aí, pastor, como é que Deus vê esse negócio? Tem alguma profissão aí que fala assim, olha, isso aí não é profissão para crente? Claro, eu já vou até aqui abrir um parênteses que eu coloquei quando conversei com ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus e era um guerreiro. Nos dias de hoje era um soldado. Né? Como é que o senhor vê isso? O que o senhor tem para colocar para esse povo aí para entenderem melhor isso? Eu sempre penso assim que primeiro não tem trabalho secular. Se nós somos do reino, nosso trabalho é para o reino. A nossa milícia é para ele. É para isso. Então, porque senão eu vou fazer aquela separação, sabe assim? Agora é vida espiritual, agora é vida secular. Não, tem coisa que não divide. Cara. Eu era morto em meu próprio pecado e Deus me vivificou. Romanos 8, né? Me deu vida.
E agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se ele vive em mim, onde eu estiver, ele Onde eu continua estiver, vivendo em mim. é para o reino. Então, aquilo lá, se a pessoa é advogado, é para o reino. Se ele é professor, é para o reino. Se ele é cozinheiro, é para o reino. Se ele é pedreiro, é para o reino. Se ele é pintor, é para o reino. Se ele é para o reino. Então, o que ele não vai fazer lá? Aquilo que vai contra o reino, ou contra o rei, né? Contra a palavra, contra Jesus. Então, há uma sombra ali que gera pecado, há uma sombra ali que vai desgastar a imagem de Jesus. Não faz, filho. Todas as coisas são listas, mas em todas convém. E que eu preciso falar, não. Coloca lá um limite. É difícil eu falar aqui qual profissão eu não devo ser. Sabe assim, é muito complicado você falar assim, você vai ser juiz. Não, o juiz está lá o quê? Para julgar. Pode ser um juiz e ser crente, ser de Jesus? Pode. Que, aliás, tem muitos, né? E o que ele vai ter que fazer? Ele estuda lá o direito, estuda para ser juiz, e ele sabe da palavra de Deus também. Ele pede direção para o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu estava por causa do banco, o banco, a gente era preposto, o banco te mandava para o tribunal como um representante do banco, né, alguém que estava reclamando uma hora extra, alguma coisa assim. Eu lembro, uma juíza, ela falou assim, olha, tem alguém aqui, ó, você não está vendo. Né? Não tinha nada aqui. Mas ela falou, tem alguém aqui que vai falar comigo se isso é verdade ou mentira. Eu entendi que era Deus. Ela falou assim, ó, tem alguém, Deus vai falar comigo. Se ela era cristã, eu não sei. Mas ela estava ali representando, né, a autoridade, e ela entendendo assim, ó, vou buscar também em Deus para que Deus me mostre se você está me enganando ou não aqui, para poder dar a sentença, para poder falar né, o que tem que ser feito nesse caso. Acho que não tem uma profissão que você pode falar assim, não faça isso ou faça isso. A gente mistura um pouquinho as coisas. Não é a nossa profissão. Talvez as pessoas vão ficar meio, sei lá, né? Entenda, ó, gente, não é sobre religiosidade que eu estou falando, é sobre Jesus. Não é a sua profissão, ou a sua casa, ou o seu carro que deve ser santo. O santo somos nós. A santificação é para o crente. A santificação é um processo para aquele que está em Cristo. Às vezes eu falo assim, não, esse carro aqui é do Senhor. Quem tem que ser do Senhor é você. É porque Jesus não morreu pelo carro, não. Morreu por você. E aí você, tem que se parecer mais com Jesus. Quando eu me pareço mais com Jesus, eu deixo de fazer algumas coisas porque aquilo pode confundir Jesus ou pode diminuir Jesus, e eu não quero que isso aconteça. Eu não quero estragar a imagem dele, porque ele me amou primeiro, e porque eu o amo, e porque, enfim, eu entendi a obra dele. Eu não quero, enfim, deixar nenhuma margem de sombra para as pessoas verem em mim algo que não reflete a glória de Deus. Então, independente do que é a sua profissão, se você tem uma dúvida, peça discernimento para Deus. Se aquilo que você está fazendo é para a glória dele ou não. Se eu sou de Jesus, tudo que é meu é de Jesus também. Sim. Até porque... aliás, é dele primeiro, né? Porque tudo é dele. Porque diz a regra aí que o servo por si só não tem nada. Tudo que ele tem é do seu Senhor. É isso que a gente precisa pensar, né? Aquilo que eu estou fazendo reflete a glória de Jesus? Reflete. Eu sou um enfermeiro no hospital. Se propõe a ser o melhor enfermeiro. Sabe? Deus pode curar, Deus pode tudo. Mas ele deixou aí o conhecimento da ciência, da medicina, deixou. Você estudou para isso? Faça o melhor que você pode fazer. Não, eu vendo algo ilícito. Já está falado, né? O próprio nome... O nome já diz, então não vamos nem discutir, gente. Se é ilícito, não tem por que a gente entrar numa discussão. Se é ilícito, sai fora, né? Peça perdão e muda de vida. Porque isso daí não vai te levar a um caminho próximo de Jesus, não. Que, aliás, a própria palavra de ilícito já diz que é contra a lei, mesmo que inicialmente seja a lei dos homens. Porque se você está ali, você precisa cumprir a lei dos homens, né? Exatamente. Jesus disse lá, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a única forma de nós não cumprirmos, se necessário for, é quando essa lei confronta com o que Cristo deixou para nós, com os nossos princípios cristãos. Então,
dentro do trabalho, não importa se de repente, por exemplo, o patrão diz assim, diz que eu não tô. E aí? Então, mas assim, você vai colocando para as pessoas os limites, né? Mesmo que seja o seu patrão, seu chefe Sim, lá. sim. Ore a Deus e coloca limite. Fala assim, rapaz, olha, eu tenho uma conduta. Minha conduta é essa. Eu tinha Não quero falar que você não tá. No meu último trabalho, eu tinha um superintendente e ele sabia que eu jamais ia falar isso. Ele não estava. Então, quando ele não queria atender alguém, ele falava assim, resolve lá para mim. Tudo bem? Ele falava, olha, ele não consegue te atender agora. Né? Não consegue. Em vez de dizer que ele não está, ele não consegue. Te liga depois. Ele está aqui, mas está ocupado. E estava ocupado. Porque quem está no trabalho está sempre ocupado. Você pode parar o que você está fazendo para fazer outra coisa. Sim. Mas ocupado tá. Ninguém está de braço cruzado no trabalho. Então, não, está ocupado, não vai te atender agora. Pode te ligar depois, ou alguma coisa que eu possa resolver, mas nunca dizer ele não está. Parece que é coisa tão simples, né? Não. Mas que é um peso danado. Pastor, eu sempre penso, tem muitas coisas que são até um pouco subjetivas, mas tem coisas que são claras. Mentira. Não, a Bíblia diz para você não mentir. Beleza, é um mandamento, uma ordem para você. Mas quer deixar ela mais pesada ainda? Quem é o pai da mentira? Isso aí. Então, se você mente, você está servindo a quem? Você está parecendo com ele. Então, tem coisas que... Aliás, a Bíblia dá 2 atributos para ele, né? Que ele é o pai da mentira e que ele é o enganador, o usurpador. E essas 2 coisas já basta. Enfim... Então a gente não pode se parecer com ele, tem que parecer com Jesus. Jesus, ao contrário da mentira, Jesus é a verdade, né? João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa o quê? Refletir a glória dele, independente do lugar onde a gente está. Então a palavra que eu gosto muito chama posicionamento. Se posiciona. O cristão precisa o quê? Se posicionar. Como os cristãos ali em Atos ali, né? Que eles colocaram o mundo de ponta cabeça. Eles se posicionaram, cara. Aqui é assim, eu não vou fazer isso. Por que você não vai fazer isso? É contra o meu princípio. E qual é o meu princípio? É a Bíblia, é a palavra de Deus, é Jesus. Esse é o meu princípio. E a gente precisa aprender a fazer isso também no nosso trabalho. Porque o nosso trabalho faz parte da nossa vida. E não tem uma vida aqui de um jeito e ali de outro. Não, é uma vida só e vamos viver essa vida em conformidade com Jesus. Né? Aliás, se você se permite a essas pequenas mentiras, acaba que o seu próprio patrão, que pediu para você mentir e você mentiu, não te dando a confiança desejada em alguma coisa maior. Ele fala, ele mentiu ali, ele pode mentir aqui também. Assim, a gente classifica as coisas, né? Se é grande, se é pequeno. Deus não classifica, né? Deus fala, mentira é mentira, pecado é pecado. O que existe são sempre consequências. As consequências podem ser... Isso, eu tô mas o patrão assim, pode ficar de olho. Nem tanto para Deus. Para Deus, daqui... mentira é mentira. Mas quando você se queima, vou assim dizer, mesmo... Como é que cumprindo uma ordenança dentro do seu trabalho, você usou de mentira, por exemplo, porque o patrão mandou, esse próprio patrão que te mandou mentir vai usar aquilo como forma negativa para você, contra você. É aquele negócio, né? Se você fez para uma pessoa, você pode fazer para outra, né? Para outra. Então, humanamente falando, quem conta uma mentirinha, conta uma mentirona. Vai contar sempre, né? Vai contar sempre. Até para sustentar a mentira precisa de outra, né? Depois, né? Aliás, e outra. E elas não têm mais fim. Não tem. Né? E o negócio vai ganhando proporções assim que né, não tem caminho mais. O que a gente precisa muito é tomar cuidado, né? Nós somos um ser integral e de uma maneira integral a gente precisa ter uma vida em Jesus integral. Então, assim, no trabalho, reflita a glória de Jesus. Na escola, mas as pessoas me pressionam, né? Porque tem muito disso, né? A sociedade nos pressiona de alguma maneira. Mas quem está em Cristo permanece em Cristo. Aliás, Paulo respondeu isso quando fala, dá seu recado aos servos, que traduzindo para hoje nós aos trabalhadores, ele diz assim, tudo o que fizer,
Faça como se fosse para Deus e não Isso. para os homens. Exatamente. Então é assim eu vou fazer. Qual vai ser a resposta de Deus? Eu vou usar o termo assim. O que Deus vai pensar sobre isso? O que Deus vai sentir da minha atitude? Né? Para que eu possa saber o que eu vou fazer. Deus vai gostar disso? A Bíblia sempre tem resposta, né? Eu lembrei de um versículo que diz assim, né? Porque outroras eras trevas, mas agora sois luz. Andai, pois, como filhos da Da luz. luz. Então, assim, opa. Então, se eu sou luz, eu preciso o quê? Andar. Onde? Vamos resumir? Todos os lugares. Na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares. Em casa, né? A minha família também, enfim, tem uma conduta legal. Porque às vezes o camarada não tem uma conduta em casa e quer ter na igreja lá, né? No culto. Aí o filho dele fala assim, vamos mudar para a igreja? Eu falo assim, meu pai aqui é de um jeito, né? Lá em Aqui ele é casa, bonzinho, mas lá em casa, um carrasco. né? Então, enfim, acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa entender que nós somos um ser integral, sabe? E nessa integralidade eu preciso viver a glória de Deus. E a gente fala, né, no trabalho. Então, no trabalho, eu preciso continuar sendo o mesmo cristão no trabalho. E é tão interessante, vejo eu, que eu não preciso dizer no meu trabalho que eu sou cristão. Eu vivendo, eles vão entender a diferença em mim. E é aí que a gente começa a entender, quando a palavra diz assim, que não dá para esconder uma cidade no alto da colina. Ou seja, se a luz está em mim, onde eu estiver, ela vai brilhar. Não dá para acender uma candeia e colocar embaixo da cama. Dá para acender uma vela, uma luz e colocar embaixo da cama, porque mesmo lá embaixo, ela pode não iluminar tudo quanto ela devia, mas vão ver que tem alguma coisa ali. Aí a gente pode simplificar isso, né? Como que isso vai acontecer no meu dia a dia? Na minha linguagem, nas minhas conversas, né, com o outro, no meu tratamento com a outra pessoa, se eu trato bem, se eu trato mal, se eu falo palavrão, enfim, se eu xingo, como que é isso aí? No meu controle emocional, né, Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito, aquilo ali é um monte de gente falando sobre inteligência emocional, Deus já falou antes, né, que é isso. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso estar cheio de Deus, né, ter, enfim, quem está em Cristo tem esse fruto do Espírito, preciso só trabalhar ele, permitir que ele cresça na minha vida, para que eu possa, na minha linguagem, na minha comunicação, na minha escrita, nos meus olhares, no meu gesto, as pessoas lá no meu trabalho vão entender que há algo diferente em mim, sabe, nas minhas respostas. A minha responsabilidade Da de minha cumprir horário, cumprir responsabilidade. compromissos assumidos. Exatamente. Se eu tenho uma conduta que é a conduta já que deveríamos ter como pessoa mesmo, mas isso daí reflete a glória de Jesus, o que acontece? A pessoa fala, tem algo diferente em você. E você vê como que as coisas são encaixadas, né? Se a pessoa percebe isso em nós, esse testemunho, de alguma maneira a gente pode levá-la a apresentar Jesus. Porque ela está vendo, existe um negócio chamado credibilidade, né? A gente ganha credibilidade no nosso trabalho. E aí fica muito fácil de levar a pessoa para Jesus, porque ela fala assim, essa pessoa é tão né, íntegra, tão certa, que eu quero conhecer o que ela faz também fora daqui. E aí, quando ela vê, ela vai se deparar com Jesus, com Cristo que está vivo. E além do que, ela se torna, eu vou usar a palavra assim, um objeto de confiança. É assim, eu trabalho com o senhor, vejo lá a sua atitude, que o senhor é diferente. Eu nem sei se o senhor é crente, se o senhor não é, mas me chama a atenção. Aí eu tenho um problema, eu quero conversar com alguém. Uau! Quem é que eu vou buscar? Exatamente. Pô, eu vou buscar o pastor Cristiano, ou melhor, o Cristiano, porque eu não sei se ele é pastor. Sim, sim. Vou buscar o Cristiano, porque, cara, ele fala de um jeito que gera confiança. Traz paz, né? Traz calma, aquela paz. tem sabedoria. Vai saber me orientar nessa, Exatamente. né? E aí é onde Deus nos dá a oportunidade de evangelizar, de dizer quem é verdadeiramente que traz essa paz. Eu só estou refletindo o que ele me dá. É que, eu não sei, no meu modo de ver, às vezes a gente age de um jeito errado. Como, né? A gente está mais preocupado em falar o nome da igreja do que viver um Cristo.
Então, teve uma época da minha vida que eu falei assim, eu nem vou falar o nome da igreja. Sabe assim? Às vezes a pessoa fala, você vai numa igreja, né? Qual igreja que você vai? Eu falo, pouco importa isso daí. Sabe assim? Porque quando eu penso no reino, não importa a igreja. Importa o quê? A pessoa conhecer Jesus, que salva, que muda a vida dela. Então eu preciso o quê? Refletir a glória dele, não refletir a glória só da igreja. A igreja, quando está debaixo dele, reflete a glória dele. Não refletir as regras da igreja, né? Então vamos Exatamente. pensar assim. Então tá, me converti, agora eu uso um bigode, porque todo mundo na igreja usa bigode e a igreja diz que precisa usar bigode. Então eu estou refletindo as regras da igreja Exatamente. e não a regra de Cristo. Então Mas o bigode vai passar, né? Mas Jesus nunca passará. Não vai passar. Né? É isso que a gente precisa entender. É que uma vez que nós estamos em Cristo e houve uma conversão, Jesus nos alcançou, a gente entendeu a obra dele, nós somos seres eternos e vamos refletir uma glória eterna onde estivermos. Não tem a ver com uma placa de igreja, tem a ver com Cristo que muda a perspectiva do ser humano, de um Cristo que não faz eu ser só no culto de domingo, e faz eu ser todos os dias, porque eu o amo tanto, porque eu desejo tanto, porque eu entendi a obra dele de tal maneira que eu quero me parecer com ele, mesmo que as minhas vontades pessoais estejam gritando dentro de mim. Eu vou morrer para elas e deixar Cristo viver. Porque quando eu entendo esse amor que não falha, esse amor que me constrange, esse amor que me tirou das trevas, que me tirou da lama e me colocou na luz, que me deu expectativa de vida, que me deu vida de fato, porque eu estava morto nos meus pecados. Quando eu entendo sobre este Jesus, que não é uma opção que a gente tem, mas que é tudo que temos, aí a minha vida reflete a glória dele. Não sei, eu tenho pensado muito sobre o filho do cristão, sabe? Filho do crente. E às vezes está se acostumando com aquele ambiente. Ele está acostumado com o culto. Ele está acostumado com a Bíblia. Ele está acostumado com tudo o que acontece, mas ele não entendeu quem é Jesus. Antes de levar minha filha para a igreja, eu preciso levar minha filha para Jesus. E quando que eu levo minha filha para Jesus? Nas minhas atitudes. Eu refleti na glória de Jesus onde eu estou. Se eu quero levar meu amigo para a igreja, eu preciso levá-lo antes para Jesus. E como que eu vou refletir isso daí lá no meu trabalho? Senão ele vai viver um monte de regras e não uma vida com Cristo. Exatamente. Então a gente às vezes precisa entender um pouquinho disso daí, né? E quem bebeu e provou desse Cristo, não quer voltar para o mundo, né? Não quer. Pastor, nosso tempo está acabando. Eu falo que passa rápido uma hora, a gente começa a conversar, passa muito rápido. Mas dá para a gente conversar ainda mais uns minutinhos. O crente no trabalho, vamos usar o termo assim, nós estamos falando do crente relapso no trabalho. Agora vamos falar um pouquinho daquele santarrão no trabalho. Aquele que, eu vou usar um termo pesado, rouba a hora que ele vendeu pro seu patrão para ficar lendo Bíblia, né? Rouba a hora que ele vendeu pro seu patrão para se fazer o santo. É claro que nós precisamos sim ter o hábito da leitura, nós precisamos sim fazermos a diferença onde nós estamos, mas nós assumimos um compromisso, vendemos o nosso tempo. Então, me corrija se eu estiver errado, nós precisamos entender que aquele tempo, aquele momento que nós estamos ali, é para sermos funcionários, não é para nós fazermos de santarrão. Né? Eu tive algumas experiências de ter visto pessoas assim. Então, tudo está ali, sabe? Vou usar o termo assim, é Bíblia 24 horas, não porque ela quer ter conhecimento, porque ela quer se mostrar crente.
Isso dentro do trabalho. Então, uma atitude dessa, por mais que nos declaramos crente, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. É. Ou eu estou errado? Não, tá certo. Eu acho que o que a gente precisa é entender que Jesus não tem nada a ver com religião ou com religiosidade. Às vezes as pessoas querem ser religiosas nos lugares. Então eu vou me configurar daquele jeito, me transformar para ser um religioso ali. E ali, filho, você só tem que dar resultado porque estão te pagando e porque você escolheu estar naquele lugar e porque te escolheram também para você estar ali. O que você precisa fazer? Entregar resultado. Seja na venda, seja na produção, seja no escritório, a sua atividade. O que você não deixa de ser é cristão. Você não deixa de ser. Aliás, o seu testemunho vai ser essa. O seu testemunho. E não tem nada a ver com abrir a Bíblia. Agora, deixa eu orar aqui 5 horas, deixa eu me... Entende? A gente está muito... Às vezes a gente quer colocar Israel dentro da igreja. E Israel foi um tempo, igreja é outro. A gente tem que parar de ficar... Jesus, ele condenou isso daí, né? O fariseu, o hipócrita, enfim, chamou de várias coisas. Porque o quê? Quer se aparecer, né? Então ele quer se aparecer naquilo que não é para aparecer. Eu brinco que o menos é mais, né? O menos é mais em tudo. Assim, menos se aparecer e mais entregar o resultado, sabe? Menos querer ser religioso e mais ser de Jesus. Então a gente não pode ficar nessa... A gente precisa entender o nosso papel também ali, né, na empresa. Vamos só deixar claro aqui, né, que nós não estamos condenando e nem é errado você ter um grupo de oração no seu horário de almoço, você ter um grupo de estudo nos seus horários de folga. Se é permitido, exatamente, se deixam e se tem o seu horário de almoço, é o horário para você fazer o que você quer. Aliás, é um horário que pode ser de almoço, mas pode ser de lanche, mas pode ser de janta. Isso daí é uma questão legal. Um funcionário de 8 horas tem 1 hora de descanso remunerado. E por acaso é o almoço, ou por acaso é a janta, dependendo do horário que ele trabalha. Mas se ele não quiser almoçar, ou se ele quiser almoçar em 15 minutos e fazer 45, uma reunião lá, e a empresa deixa isso, então a gente precisa entender se a empresa permite isso daí. Ou se permite, se não é contra a regrinha do jogo lá, faça. Tenha. Isso aí também pode ser uma oportunidade lá na empresa. Eu trabalhei na universidade e em um momento que eu trabalhava dentro da universidade, mais voltado para um trabalho por detrás dos bastidores, a gente tinha lá um dia da semana um encontro. Então, me identificaram lá como um cristão, como um cara que de repente estava dando um bom testemunho e falaram, sexta-feira a gente faz um encontro ali no horário do almoço. Ah, legal. E aí eu comecei a participar. Então eu ia lá, comia mais rápido, para ter lá uns 20 minutos lá de encontro. E não falava de igreja. Nós tínhamos um encontro, alguém falava lá ali um versículo, tinha um momento de oração, fazia uns pedidos de oração, orava pelo ambiente, né, pelos nossos amigos. E até gente que não era crente ia, porque às vezes a pessoa está angustiada, né? Enfim, estou precisando tomar uma decisão e ela vai buscar em nós uma resposta. Ela fala, posso participar hoje aqui? Pode, filho, pode participar todos os dias se você quiser. Né? Não, porque eu não estou bem, não estou legal, de repente vocês oram por mim, é para já, né? Então ser um canal de Deus ali. Mas o que a gente não pode é aquele tempo que foi destinado para a gente entregar o que a gente combinou com a empresa, com o chefe lá, a gente entregar. Até porque se a gente não está entregando, a gente está dando um mau testemunho, no mínimo, um mau testemunho de Jesus. E no mínimo correndo o risco de ser despedido. E aí vai. Né? Pastor, nosso tempo se foi. Ai. Foi muito bom estar aqui com o senhor. Eu espero que o senhor tenha gostado. Foi bom demais. E que a gente possa, muito em breve, escolher aí um outro assunto e ter um pouquinho mais dessa conversa. Legal, eu agradeço, obrigado. Que lindo esse ministério, eu vou chamar assim, né? Possa alcançar outras pessoas, possa edificar, possa fazer a gente refletir também sobre a glória de Deus e quem nós estamos sendo no nosso dia a dia, né? Que isso é o mais importante. Não olhar para os outros, mas olhar para nós. E que a gente pode melhorar diante de Jesus, que é tudo que nós temos. Que é assim, né? Quando nós olhamos para trás, a gente vê o que a gente perdeu ou quem está, eu vou usar um termo assim, abaixo de nós. Quando nós olhamos para frente, nós vemos quem está acima de nós ou o que nós possamos alcançar.
Mas quando nós olhamos, como o Senhor disse, para nós mesmos, nós sabemos o que nós somos. Legal. Né? É bem Aí, isso. e que é muito mais edificante do que ficar olhando para onde alguém que está acima de mim ou que está abaixo. Não serve de consolo ver que tem alguém abaixo, nem de motivação ver que tem alguém acima. Serve saber quem eu sou, né? E o que Cristo espera de mim, seja na escola, no trabalho, em casa, na igreja, onde eu estiver. E como ser integral, nós somos sal da terra e luz, Luz do do mundo, mundo. independente do lugar. É verdade, pastor. E mais uma vez, muito obrigado para você que ficou aqui conosco durante esse tempo. Obrigado para você que vai assistir isso depois. E se você gostou e se você gostar, compartilhe esse link, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para que outros possam ter a mesma oportunidade que você e que a gente consiga continuar aí levando a resposta que você procura aí de um jeito que você consiga entender. Muito obrigado, tenha uma excelente noite, em nome de Jesus.